17 de abril de 2017. Moiou pro São Paulo. Corinthians aniquila com o tricolor em pleno Morumbi e dá grande passo rumo à finalíssima do Campeonato Paulista. O majestoso domingo que vem é do outro lado da cidade, em Itaquera. Macaca atropela o Palmeiras no primeiro tempo e consegue larga vantagem para o jogo de volta da semifinal. Luiz Fabiano desencanta, Vasco vence o Botafogo e conquista a Taça Rio. Uma semana após ser eliminado do Campeonato Paulista, Santos embarca para a Colômbia. Vai jogar na quarta-feira em Bogotá contra o Independiente Santa Fé. E ainda, o assassinato de um torcedor dentro do estádio choca o futebol argentino. E os gols do final de semana no futebol europeu. Olá, boa noite. Ótima semana para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O São Paulo decepcionou os pouco mais de 45 mil torcedores que compareceram ao Morumbi e viram o Corinthians fazer 2-0 e dar um importante passo para garantir uma vaga na final do Paulistão. O artilheiro Jô, mais uma vez, fez a diferença e abriu o caminho para a vitória. Veja como foi essa partida na reportagem de Alexandre Silvestre. Nova sala de imprensa do bom e velho Morumba, repleta de lembranças. E de jornalistas à espera de mais um majestoso decisivo, que certamente não será impresso nessas paredes. As delegações desembarcam juntas com propostas de jogo bem diferentes. Ataque contra a defesa no São Paulo versus Corinthians, da primeira semifinal do Paulista? Tem que atacar inteligentemente, com toque de bola, tentando envolver rápido, porque quando você joga com uma equipe muito fechada, você tem que fazer isso. Nas arquivas, estádio cheio, não lotado. 45 mil São Paulinos sacodem o Cícero Pompeu de Toledo. Os professores iniciantes na carreira se cruzam. Boas maneiras entre Ceni e Carille. Mas o duelo começa quente, pegando fogo dentro das quatro linhas. Na questão disciplinar, na técnica também. Carrinho providencial na bola do Rodrigo Caio em Fagner. Jô ensaia o primeiro. Conseguiu o cruzamento, olha o Jô de cabeça. Jadson manda o sapato para cima do Renan Ribeiro. Wellington nem sai machucado aos 18. Cícero mal se ajeita em campo e Rodriguinho, milimétrico, encontra o Mister Clássico. Jô, Corinthians 1-0. Normalmente nos jogos eu estou tendo duas oportunidades, uma oportunidade eu estou conseguindo fazer. Thiago Mendes assusta Cássio, Balbuena tira o doce de Cueva. Jô recebe na medida e atrasa para o goleiro tricolor. Lucas Prato retribui o favor. Fair play verdadeiro, coisa rara. Na dividida, Renan leva a pior e Jô o amarelo. Estaria suspenso do jogo da volta em Itaquera. Rodrigo Caio assume a responsa, avisa o juiz Luiz Flávio, que retira o cartão. E num jogo desse tamanho, um clássico, cada um procurando ver o seu lado, ter uma atitude dessa do Rodrigo Caio. Pode ter certeza que no jogo de domingo eu vou procurar para dar um abraço. Ele teve essa atitude de homem de caráter, né? Que vale mais que qualquer título, qualquer vantagem em cima do adversário. Só fiz o que tinha que ter certo. Ali no momento eu pisei no Renan e eu falei, só isso. O Rodrigo Caio, o que ele falar tá bem falado, o que ele respondeu, acho que ele participou da jogada, né? Eu não sei direito o que aconteceu, vi o Jô chegando por trás, pressionando ele, mas eu acho que foi ele que acabou batendo no Renan, não sei, né? Foi um gentleman, eu acho que foi uma atitude dele, é uma atitude que vocês tem que parabenizar, porque é um menino bom, um menino que jogou o jogo do fair play, assim como todos fazem normalmente dentro de uma partida.
No último lance do primeiro tempo, o visitante, que viria só para se defender, não tem dó nem piedade. Amplia, Rodriguinho acerta o canto. Renan Ribeiro não alcança. 2-0 Timão. Do Corinthians! Eu já estava pensando em finalizar uma, né? Porque estava precisando também. E consegui acertar o chute ali, foi bem no cantinho. O São Paulo volta do intervalo com Gilberto. Maicon não consegue vazar Cássio. Do Cássio! Gibagol fica no Giba quase. Uma vaciladinha do Cássio não dá em nada. Não haverá outra, nem para você, Rodriguinho, superar novamente Renan Ribeiro. Arriscada ali, Rodriguinho! Prato se estica em vão. Testa como manda o figurino. Cássio se agiganta. Vitória na unha. Eu não sei se a gente vai ser campeão, mas na minha apresentação, dia 22 de dezembro, na primeira coletiva, falei de organização e de entrega. Isso não vai faltar. O que vai acontecer ali na frente eu não sei, mas isso não vai faltar. O som do fim da partida é desagradável para Rogério Ceni e companhia. Eu acho que é completamente aceitável e natural o torcedor querer, o torcedor é impulsivo, o torcedor quer o resultado imediato, quer a vitória do seu time, e é completamente aceitável o questionamento do torcedor, a vaia, enfim, isso é completamente aceitável. Ainda blindado pela torcida São Paulina, a bronca, por enquanto, é só com os jogadores. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Pois é, acabou a lua de mel. O São Paulino estava ali feliz com o time com a proposta do Rogério Ceni, com o melhor ataque da temporada, com os resultados positivos que vinham acontecendo. E aí, de repente, 2 derrotas. Uma para o Cruzeiro no meio de semana pela Copa do Brasil e outra no final de semana para o Corinthians pelo Campeonato Paulista. E desandou um olho. Né? Já não é a mesma coisa, os jogadores já não servem, a gente já conhece essa ladainha. O Rogério faz um bom trabalho e passa pela primeira crise. Até perguntei para ele ontem na coletiva justamente isso, né? Ele se preparou para ser treinador, está preparado também para encarar esse momento complicado, esse momento que não é nada favorável? O Corinthians ontem fez por merecer a vitória. O Jô, o rei dos clássicos, num lançamento maravilhoso do Rodriguinho, fez 1-0. Aí depois o Rodriguinho, num belo chute de fora da área, talvez defensável, é discutível isso, fez 2-0. Mas o Corinthians jogou muito bem, fiel à sua proposta de organizar o time, de se fechar lá atrás, e aí não dá muitas opções pelo meio, e aí o São Paulo só tinha como opção ficar levantando essa bola na área, o tempo todo levantando essa bola na área, e acabou consagrando o time do Corinthians. Talvez o São Paulo precise também ampliar um pouquinho o seu repertório de jogadas ofensivas, quando encontra um adversário fechado como foi o Corinthians, e encontrou também no meio de semana, que foi o Cruzeiro. Sobre o Rodrigo Caio, é engraçado você viver num país em que quando você tem alguém que admite, honestamente ser o culpado por alguma coisa, isso se torna referência para todo mundo. Quer dizer, e pior, tem gente apontando o dedo contra o Rodrigo Caio, não temos, obviamente, a confirmação disso, mas a informação que ele foi questionado no vestiário pela conduta correta. Gente, o Rogério Ceni, que ontem deu a entrevista e falou assim, vocês devem parabenizar o Rodrigo Caio pelo gesto, ele deveria parabenizar, porque ele tem dentro do elenco um jogador de caráter. Ganhar, tem que ganhar. Isso para mim não é fair play. Fair play sugere gentileza. Não, isso é honestidade. Você tem que ganhar dentro das suas possibilidades e não por meios escusos. Uma vez eu vi uma entrevista do Caco Barcelos dizendo que o brasileiro, de maneira geral, ele tem tendência ao ilícito. Né? Ou seja, não, tem que ganhar, vale tudo. Não é assim.
O Rodrigo Caio ontem deu um exemplo de como se faz para companheiros, e aí você vê o Michael, que tem ali a tarja de capitão, olhando torto porque o Rodrigo Caio admitiu que foi ele quem tocou. O Rodrigo Caio merecia a tarja de capitão, porque esse é um líder de fato. Esse é um líder de verdade, sabe? Quer ganhar, ganha, mas ganha honestamente. Se tiver que perder, perca também honestamente, mas faz prevalecer o que é certo. Tem que parar com essa bobagem de que jogo vale tudo. Vale desestabilizar, vale fazer maracutaia, vale tudo. Esse é um pensamento que está caindo por terra. O Brasil está na hora de ser passado a limpo, na política, na sociedade, no futebol, em todos os setores. Ou estou errado, Oscar Roberto Godoy? Erradíssimo. Erradíssimo. Não acredito. Erradíssimo. Você é brasileiro? Sou. Então você está erradíssimo. Porque o único povo puro que nós tínhamos aqui eram os índios. Até eles já viraram safados também. Até os índios, que eram os únicos puros que já viraram safados. Cuidado com a FUNAI. Cuidado com a FUNAI. Lá na FUNAI tem safado também. Entendeu? Lugar. Então é o seguinte, o que o Rodrigo Caio fez foi um ato isolado do caráter dele, da personalidade dele, do momento em que ele está. Ele fez, tem que ser respeitado, quem quiser elogiar, elogia, quem não quiser não elogia, mas tem que ser respeitada a idoneidade moral que ele teve neste ato isolado. Você vê que o companheiro dele, olha lá, a encenação do Renan. O Renan está fazendo encenação, o Renan está fazendo aquilo que tem no futebol, que é... Futebol é um jogo e que num jogo o torcedor aceita tudo que for de errado, desde que seja a favor do time dele. Gol impedido, gol roubado, gol com a mão, desde que seja a favor dele, ele aceita. Um ato de honestidade do jogador dele quando beneficia o adversário, o torcedor não aceita, o companheiro não aceita, o dirigente não aceita. Porque por mais que ele possa pregar a palavra de Deus, na hora de jogar, ele vira um safado. E isso nós estamos cansados de ver. Ontem mesmo lá em Campinas, um que prega a palavra de Deus, bate no peito, seu Zé Roberto, um exemplo de pai, de marido, de cidadão, como jogador, fez o quê? Mau caratismo, encenação. Então, no futebol, já cansavam de dizer, é para macho. Agora tem as mulheres que jogam, então não pode falar mais que é pra macho. Mas é pra safado, cara, em tudo quanto é segmento. Aquele que é decente, que é honesto, é criticado, momentaneamente ou por algum tempo criticado. Você acha que o Rogério Ceni, que fazia o que fazia, quando jogava a bola, ele iria elogiar o Rodrigo Caio pelo que fez? Mas nunca, meu filho. Tá vendo? Seu inocentinho. Não, o senhor falou e acabou concordando comigo. Outra coisa, eu achava que você tinha razão também no episódio do Renan, que ele estava encenando. Mas depois eu vi por um outro ângulo, uma outra imagem, que o Rodrigo Caio realmente ele pisa na perna dele. Pisou. Vai pra doer daquele jeito? Sim. Você já... Por esse ângulo não fica claro. Mas depois ele pisa... Você já levou alguma pancada em alguma região que estava doendo muito? Já. E aí, você ficou quietinho ou você ficou virando pra lá? E vira pra cá, e vira pra lá, e vira pra cá? Eu não me observei. Quanto mais você vira, mais dói. Se tá doendo, você fica quietinho, cara. Isso é verdade. Mentira, encenação também. E o Cássio também. E o Jô também. E o Jô também. Contra o São Bento de Sorocaba, ganharam na mão grande lá porque o Jô encenou. Entendeu? E o Cássio ontem encenou também. Então é um mau caratismo que já começa lá nas categorias de base, entendeu? Tem que ser malandro, tem que ser safado. Aliás, nós já temos lá no Congresso um monte de gente que reflete o comportamento da sociedade. É tudo safado. Eu achei muito legal a atitude do Rodrigo Caio. E é o seguinte, quero agradecer a sua audiência, viu? Muito legal, hein? Valeu, todo mundo tá ligadinho aqui no Gazeta Esportiva. Vote na enquete que tá no ar no nosso programa, no site gazetesportiva.com. A gente quer saber a sua opinião. O Rodrigo Caio merece ser recriminado pelo fair play? Por essa atitude que ele teve? Ele disse a verdade, ele sentiu naquele momento que deveria dizer a verdade. Ele merece ser recriminado? Sim ou não? O Celso Cardoso. Ele só é recriminado por gente pequena. Sabe, pra gente que ainda acredita na lei do Gerson. Tem que ser esperto, tem que levar vantagem em tudo. O brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Tem que parar com essa história. Sabe, você tem que ter o que é seu por direito. O que não é, você abre mão.
Eu concordo. Godoy. Ele merece ser recriminado? Não. Palmas e deve ser indicado para o Prêmio Nobel da Honestidade. Prêmio Nobel da Honestidade. O que ele fez no futebol, no Brasil, merece criar agora um troféu da agora em diante. Para o jogador ser decente, para o técnico ser decente, para a comissão técnica ser decente. Entendeu? Tem que criar um troféu. Rodrigo Caio. O que esse rapaz fez, só quem tem caráter, personalidade e idoneidade moral para fazer. E tá tão em falta, né? No nosso país, a gente vê o povo reclamando. Foi algo muito impulsivo. Provavelmente ele não sabia que o Jô ficaria de fora do outro jogo. Né? Não sabia. Livrou a cara do árbitro. Porque é muito fácil depois, falar assim, o árbitro é ruim, o árbitro é isso. Ele ajudou o árbitro. E depois não iam ficar falando que ele é mau caráter, que ele mentiu, que não sei o que lá, que ele encenou. Poxa, ele foi honesto, ele foi honesto, fez o certo. Certíssimo. Que ele continue assim, que não ceda das pressões de companheiros, de colegas de líderes, que acham que ele errou. Isso não é líder, né? Já tem que começar a substituir, porque liderança tem que ter um quê de honestidade, senão não é líder. Por que vai ser líder? Mas eu acho que o chefe dele não ficou muito contente, não, hein? Bom, no Moisés Lucarelli, o Palmeiras foi irreconhecível e a ponte foi perfeita. Com o início arrasador, a equipe do técnico Gilson Kleina, que esteve no Mesa Redonda ontem, conseguiu um excelente placar ainda no primeiro tempo e tem uma grande vantagem para o jogo de volta. Veja os gols, a narração de Vinícius Rodrigues. Hora do show! Tá valendo aqui em Campinas! Hoje temos Ponte Preta e Palmeiras. São as semifinais do Paulistão 2017, aqui na tela da Gazeta. E aí Cleison, tentava investida, Jean veio por baixo, fez o corte. Palmeiras com guerra, no meio de dois, perdeu o equilíbrio e a bola. William, ainda o Palmeiras, tentou o passe. No meio do caminho faz o corte Elton. Luca. Vai avançando o bom jogador da equipe da Ponte Preta. Com Cleison. Pode bater. Cleison de direita. Fernando Braz. Soltou no pé do jogador da Ponte mais uma vez. Tá lá. Gol! É da Ponte Preta! É da Macaca aqui em Campinas. Luca. De primeira com Cleison. No meio de três jogadores tentou o drible. Por baixo Edu Draceno, Pótica. A condição é legal, pode pintar o segundo. Luca! Gol! Luca! Gol da Ponte Preta aqui no Moisés! E são 2 gols em menos de 8 minutos. Elton. Jadson. Com Cleison. Ele é bom de bola esse Cleison, hein? O Zé Roberto escorregou, pode pintar o terceiro gol! Gol! Jefferson! Gol da Ponte Preta! E é 3! É 3-0 para Macaca! Um dia que nada deu certo, né? Tomamos gols muito cedo, os 2 gols principalmente, tomamos muito cedo. Entramos meio sem reação, né? meio que travado ainda. E demoramos para entrar no jogo e pagamos caros. A Ponte Preta veio para o jogo da vida dela e o Palmeiras muito passivo, né? Tanto para marcar como para jogar. Nós temos que reverter primeiro com uma mudança de postura, né? Em treinamentos, em trabalho, em conversas, essa semana a gente vai fazer isso para que no jogo lá, né, a gente conta com o apoio da nossa torcida, como a torcida da Ponte Preta apoiou hoje aqui, para que a gente possa reverter. Você sabe que eu estava no estádio esperando para narrar Corinthians e São Paulo, estava acompanhando lá na televisãozinha Palmeiras e Ponte Preta. E aí tem essa história, né, do Palmeiras, o maior investimento do país na temporada, aquela coisa toda, mas no campo 11 contra 11, a Ponte Preta em determinados momentos estava dando um chocolate no Palmeiras. Não só pelo resultado, mas pela maneira de jogar. Tinha a ver com a data. Em vez de coelhinho da Páscoa, é macaquinha da Páscoa. Primeira vez que uma macaca deu ovo de chocolate.
Pois é, e aí você viu a Ponte Preta jogando de uma maneira tão robusta, tão consistente, tão firme. Se Fernando Bob, por exemplo... Tão grande. Grande, exatamente tão grande. isso, tão grande. Fernando Bob jogando muito, Potker, o próprio Luca. E aí eu... Corinthians não tá feliz da vida. 3-0. E poderiam ser 4 se o árbitro marcasse aquele pênalti ali do Praia. É uma vergonha, hein? Para mim foi claro, mas o especialista de arbitragem aqui é você, então me diga. Se até você achou que foi, né? Por que até eu? Porque você fala que não é um especialista. Sim, isso né? sim. Então, se até você, com o conhecimento teórico que você tem, porque eu vi você fazendo o curso lá na CESP, então... por que o Marcelo Aparecido não marcou? Ele não marcou porque ele ficou mal posicionado, muito longe. E depois porque estava 3-0. Pô, vou marcar para quê? 3-0 não vai interferir no placar. Mas interfere na soma. Interfere na soma, seu Marcelo Aparecido. Você que marcou um pênalti ridículo para o Goiás, ganhou do Fluminense, Copa do Brasil, quinta-feira, não teve a coragem de marcar esse daí, não teve a segurança para marcar esse daí. Até por dedução dá para marcar. Porque se o Praz tivesse ido na bola, a bola ia em linha reta, não ia sair. Não, mas o Praz pega com o pé esquerdo, a perna esquerda, ele derruba o jogador, com a perna direita ele chuta a bola, olha lá. Com a perna direita ele chuta a bola foi para a linha de fundo, mas com a perna esquerda ele já havia acertado a perna do Potker, a perna esquerda do Potker também, olha lá, ó. Acertou lá na esquerda e com a direita ele tocou para fora. Pênalti que deveria ter sido marcado, né, Marcelo Aparecido Ribeiro? Mas tá uma preguiça desgramada, em vez de chegar mais perto da jogada, não chegou, errou, pode fazer falta, né? Mas coletivamente o Palmeiras não está jogando bem aquilo que se espera de um time que tem as qualidades individuais que ele tem. Ele está sempre dependendo do talento individual e não do coletivo. Por isso que perdeu. Tomou esse chocolate da Macaca. O Mina não jogou nada, o próprio Borja também. Agora, falar, tá cansado do jogo de quarta. Pô, teve 72 horas para descansar fisicamente. Poderia estar cansado emocionalmente, mas fisicamente, 72 horas. Outra, em 15 minutos, 18 minutos, 3-0, pô. E o Fernando Praz, parecendo goleiro de linha, só quer jogar com o pé. O goleiro é para jogar com a mão, meu filho. Você não consegue pôr a mão na bola, o que aconteceu? Tá com os dedos machucados? Bom, o técnico Gilson Kleina da Ponte, que participou do Mesa Redonda desse domingo e comentou a atuação da equipe e também o grande placar que a Macaca conseguiu no jogo de ida. A Ponte Preta ela se comportou muito bem dentro do primeiro jogo e no que nós queríamos dentro da nossa ambição. Se nós entendemos que se a gente quer algum tipo de vantagem, era dentro de casa que nós teríamos que tentar essa vantagem. Então, eu entendo que a Ponte Preta foi muito competente, ela foi agressiva, ela com uma intensidade de jogo muito forte, claro, no primeiro início de jogo, tanto é que com 10 minutos nós tínhamos 2 gols. Então, encaixou bem a movimentação, a gente sabe que o poderio do Palmeiras, tecnicamente, é muito forte para fazer o encaixe. A equipe, ela se comprometeu o tempo todo. Então, essa intensidade fez com que a equipe fosse coesa, fosse segura, e o trabalho fez com que os atletas realmente realizou uma vitória consistente. Como administrar a euforia? Olha, você sabe que esse grupo ele é muito focado nesse objetivo, né? Então até no vestiário, claro, todo mundo muito feliz, mas já nós cientes na apresentação de amanhã que nós temos o segundo jogo. Ninguém acha que já ganhou, que as coisas já estão bem encaminhadas. A gente sabe que tem uma vantagem, mas a gente sabe o que é jogar o segundo jogo. Eu vou relembrar o segundo jogo que nós fizemos com o Santos. Que o Santos nos pressionou, como que se comporta a postura do que vai ser do Palmeiras na arena. Mas que nós temos que ter um equilíbrio, principalmente o lado emocional, psicológico, que a gente possa também ser forte. E claro que nem se cogita, se chegar na final, a palhaçada de tirar a final de lá, né? Joga lá, né? Ah, não acredito. Claro que a gente vai viver esse jogo, a gente tem um respeito muito grande pelo Palmeiras, mas eu não acredito que a gente vai vender a dignidade. Vender a dignidade, já deu o recado, né? Tem que jogar em Campinas. Já deu o recado, vender a dignidade, que vale para Lins, inclusive. Né? Agora, mas aí, o Celso,
Precisa ver como é que é o regulamento, né? Porque a federação, você já sabe, né? Mas não é possível. Macaca! Apesar que ainda não é finalista oficial. Tem o jogo da volta. Mas a final é de 77, 79. Fica esperto, hein, Macaca? Fica esperto, porque 77, 79 foi a mesma coisa. Então, fica esperta, Macaca. 81 também, contra o São Paulo. 2 jogos no Morumbi. E a de 79 foram 3 jogos, mas jogou um lá, não jogou? Jogou um aqui, um lá e o outro aqui, não foi 2? Não lembro de ter um jogo em Campinas, não. Foi ou não foi o corintiano, viu? Você é um corintiano pé de jaca também, pô. 3 jogos, um aqui, um lá e o segundo aqui. Certo? Que bateu no rosto lá, o cara fez gol de nariz. O Corinthians é largo pra caralho, vai de nariz. Se fosse o Pinóquio, furava a bola. Agora, deixa eu só falar uma coisa. Placar da Ponte foi algo surpreendente. Os 3 no Morumbi. Obrigado, voz Falei que foram os 3 no Morumbi? Voz da nuvem. Você tá aí. Você é bom pra caramba, Celcinho. Você é bom mesmo. Agora... B.A.O. tio. Bom. Foi um resultado surpreendente. Dá pro Palmeiras? Dá. Basta pegar o exemplo ali do Barcelona contra o Paris Saint-Germain. Tem que fazer o quê, Barcelona. Você acha que todo time é Paris Saint-Germain, pô? Aqueles francesinhos frouxos do caramba. Deixa eu explicar, explica. O Palmeiras tem que fazer 4 gols de diferença para avançar. Isso. Ou 3 gols de diferença para levar por pênaltis. Tá. Então, se tem que fazer 3-0, ou 4-1, ou 5-2 para levar para os pênaltis. Ou seja, é uma missão duríssima. Difícil, hein, gente? O Palmeiras já marcou mais de 3 gols de diferença na temporada, 4 vezes. Só que a Ponte Preta tem um sistema defensivo sólido. E a Ponte Preta, o Palmeiras nunca perdeu, nunca ganhou da Ponte Preta no Allianz Parque. Não ganha desde 2015. Nunca ganhou lá. Faz 2 anos que não ganha da Ponte. 6 jogos de tabu e lá não... já era. Como diz você, no apogeu da lona. Saco do IML. É só fechar o zíper. Domingo, teve rede balançando pela decisão da Taça Rio e também nas semifinais dos campeonatos Mineiro e Gaúcho. Pelas semifinais do Campeonato Gaúcho, o Internacional venceu Caxias por 1-0 e agora joga pelo empate na partida de volta. Rodrigo Dourado marcou o único gol do confronto, 1-0. Já o Grêmio ficou no empate diante do Novo Hamburgo na Arena. Ramiro até colocou o tricolor em vantagem no começo do segundo tempo. Mas Juninho empatou o jogo e levou a decisão da vaga para o interior gaúcho, 1-1 e só. Também pelas semifinais, só que do Campeonato Mineiro, o Atlético ficou no empate contra a URT. Rafael Moura e Marques definiram a igualdade no Mineirão. Uma vitória simples para qualquer lado classifica a equipe para a final. O mesmo vale para América Mineiro e Cruzeiro, que também ficaram no 1-1. Messias marcou para o Coelho, mas Thiago Neves deixou dele e definiu o resultado na Arena Independência. No Rio de Janeiro, o Vasco venceu o Botafogo nos últimos minutos e ficou com o título da Taça Rio. Douglas fez 1-0 aos 41 do segundo tempo. E Luiz Fabiano, aos 47, marcou o primeiro dele com a camisa do Vasco e garantiu a vitória pelo placar de 2-0. Agora o Vasco pega o Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca. Botafogo encara o Flamengo. Bom, depois de 15 anos sem acontecer, o clássico de Córdoba entre Belgrano e Tajeres tinha tudo para ser um dos destaques do final de semana no futebol argentino. Mas o assassinato de um torcedor chocou o país. O torcedor do Belgrano, Emanuel Balbo, de 22 anos, foi espancado e arremessado das arquibancadas do estádio Mário Kempes por torcedores do próprio time após ser acusado de ser um infiltrado da torcida rival. Ele sofreu várias lesões, além de um traumatismo craniano, e ficou internado 2 dias antes de falecer na manhã de hoje. Segundo a versão do pai de Emanuel, a confusão começou porque o torcedor identificou nas arquibancadas Oscar Gomes, que anos antes se envolveu num acidente de carro que resultou na morte do irmão de Emanuel e que até hoje não foi julgado. De acordo com um amigo que estava com Emanuel no estádio, eles chegaram a discutir brevemente no intervalo da partida. Foi então
que esse Oscar Gomes acusou o Emanuel de ter uma tatuagem do rival e ser um infiltrado, e aí ele incentivou que os outros torcedores fossem para cima dele, culminando na perseguição que foi flagrada aí pelas câmeras, como vocês viram. A polícia de Córdoba já prendeu 4 pessoas, mas o Oscar Gomes continua foragido. Desde 2013, a Argentina tem clássicos com torcida única, mas nem por isso a violência nas arquibancadas e nos arredores dos estádios diminuiu no país. De acordo com o levantamento do site Salvemos el Fútbol, nesse período foram 40 mortes em todo o país relacionadas ao futebol. Você vê, né, quanta estupidez. Seguindo a linha de defesa da família. Ele nunca foi torcedor do Tajeres, era torcedor do Belgrano, estava lá acompanhando o jogo, reconheceu o cara que num racha atropelou e matou o irmão dele. E aí o cara, além de ser um assassino, né, por trás de um matou de um volante, 2 irmãos esse cara. Exatamente. Aí, imagina a família, foi responsável pela morte de 2 pessoas da mesma família. E inventou essa história de que ele tinha uma tatuagem do Tajeres, também não deveria ser motivo para ser atirado de uma arquibancada. Mas foi o que levou a esse fato lamentável, triste, que mostra quão estúpido é boa parte das torcidas organizadas pelo mundo, não só no Brasil. Acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva. No Facebook tem a nossa página Gazeta Esportiva e você pode rever os programas pelo site da TV Gazeta, tvgazeta.com.br. Quero falar o seguinte para você se inscrever na prova ciclística 9 de julho, tá certo? Tá lá no site gazetesportiva.com. As inscrições estão abertas para as meninas, para os meninos, para os aspirantes, para você que não tem muito fôlego, mas tem uma bicicleta, pode se inscrever. Prova ciclística 9 de julho. Vai ser no domingo, 9 de julho, tá bom? Bem cedinho. Santos, que na próxima quarta-feira enfrenta o Santa Fé em Bogotá pela 3ª rodada do Grupo 2 da Libertadores. E o repórter Fernando Gavini acompanhou o embarque do Peixe para a Colômbia. Uma semana depois de dizer adeus ao Campeonato Paulista, lá vai o Santos rumo à Colômbia. Quarta-feira tem jogo em Bogotá, pela Libertadores contra o Independiente Santa Fé. Se há um fator positivo do time ter saído mais cedo do estadual, é o fato de ter tido tempo para estudar minuciosamente o adversário colombiano. O elenco santista viajou para Bogotá com o rival na ponta da língua. Dificilmente eles perdem em casa, é uma equipe veloz que explora bem os contra-ataques, tem jogadores que batem forte de fora da área também, uma boa bola parada. Então vai ter dificuldades, mas nossa equipe também tem muita qualidade, né? A gente não vai ficar lá só se defendendo não, a gente vai ser para jogar e buscar a vitória. Tivemos uma semana boa de trabalho, né? Semana longa. Podemos ver o que o time deles faz, assistimos os jogos também, os jogos deles que eles fizeram anterior na Libertadores. A gente sabe o que a gente tem que fazer lá contra a equipe deles e a gente vai focado para trazer os 3 pontos. O atacante Bruno Henrique, inclusive, deu a letra sobre a estratégia que será usada contra o Santa Fé, diferente da que o Santos está acostumado a adotar. Todos os times hoje estão fazendo isso. Fechado no primeiro momento e depois quando tem a oportunidade de sair ali na retomada da bola, e a gente vai fazer isso lá porque vai ser um jogo difícil, mas a gente está bem motivado, está focado nesse jogo. O Santos terá 2 novidades para a partida desta quarta-feira contra o Independiente Santa Fé. 2 estreantes que pela primeira vez vão jogar a Copa Libertadores da América. O goleiro Vanderlei, de 33 anos, e Jean Mota, de 23, que vai jogar na lateral. Já atuei bastante, né? Tanto esse ano quanto o ano passado também. Então acho que eu já estou entrosado com o grupo de lateral. Creio que a gente pode fazer um bom jogo lá. Vanderlei ficou de fora do empate contra o Sporting Cristal e da vitória sobre o The Strongest porque estava se recuperando de uma lesão. Estava bem representado pelo Vladimir ali, mas um jogo importante para a gente, né? Que vale muito, vale a liderança do grupo ali. Um time difícil, um time que é atual campeão colombiano, que tem muita qualidade, muita velocidade. Mas nossa equipe também está preparada, né? Teve uma semana de trabalho aí, vai focado, jogando com inteligência para buscar a vitória. Dureza para o Santos, hein? Independente Santa Fé, ou mais conhecido como Santa Fé. Independente Santa Fé. O Santos... No caminho do Santos, na Colômbia. Na Colômbia. Vai ter que jogar muito, jogar o que não está jogando. Vai jogar o que não está jogando.
Vamos ver se o Dorival aí, com mais uma semana livre para treinar e tal, consegue recuperar o pessoal aí. Eu só não entendo por que o Jean Mota vai jogar, porque já está acostumado. É aquele rapaz que veio do Atlético Goianiense, que joga nas duas laterais lá, o William não sei o quê, o Matheus, né? Onde você quer lá, Matheus. Cara, por que não joga? Será que até agora não conseguiu, né, mostrar o nível de futebol que ele jogou no Atlético Goianiense? Mas o Santos está precisando, agora é a Libertadores, né? Libertadores. É o que restou, né? Só tem isso. Agora é a Libertadores. Então vamos ver, Dorival Júnior. Vamos para cima aí, vamos ver. Pelo menos tempo para treinar, para colocar a cabeça no lugar. Mas também teve tempo para treinar contra a Ponte e Crau. Você viu que a Ponte fez também com o Palmeiras, né? Isso absorve um pouquinho. O Dorival pelo menos perdeu de um só. Vou falar agora para você. Eu conheço um santista que está fazendo figa com os 2 dedos, as 2 mãos e os 2 pés. Para quê? Um santista lá de Santos. Um colega nosso. Apresenta um jornal aí, aqui na casa, de muita credibilidade. Rodolfo Gamberini. Aí, não é para falar o nome dele. Desculpa, atrapalhei. Não espalha, deixa eu pôr incógnita. Tá fazendo figa com os dedos da mão e do pé. O Santos. O Verdão ganhou 2 dias de folga que já estavam programados depois da derrota na partida de ida da semifinal do Paulistão. Mas nem por isso o Palmeiras vai deixar de ser notícia aqui no Gazeta Esportiva e no site gazetesportiva.com. Porque mesmo com o péssimo resultado no primeiro jogo com a Ponte, a torcida do Palmeiras acredita na difícil virada, viu? Até a tarde de hoje, mais de 26 mil ingressos já haviam sido vendidos para a partida, sendo que 11 mil deles foram comprados entre sábado e essa segunda. O jogo acontece no próximo sábado, às 7 da noite, no Allianz Parque, onde o Palmeiras nunca venceu a Ponte Preta. Nunca. Foram 2 vitórias da Macaca e 2 empates. Mas, quem sabe? Né? Os tabus estão aí para serem quebrados. Tem mais é que apoiar mesmo. O Palmeiras fez um Nossa, se o Palmeiras ganhar vai ser demais, hein? Não. Aí para tudo. Se o Palmeiras conseguir uma vitória por 4 gols de diferença, ou fazer 3 e ganhar nos pênaltis... Sabe o que eu acho que vai ser o placar? Ninguém segura. Vou falar, aí ninguém mais segura. 4-1 e vai para os pênaltis. E Palmeiras ganha. É isso? Deu certo. Dá certo. Vai ser. Anota, hein? Se acontecer, vai ser igual a festa daquele jogo com a Chapecoense, né? Que foi o jogo da festa do título, né? Vai ser igual aquela. Acaba o jogo e o povo não vai embora. Vai ficar lá fazendo festa. Vai ter que festejar mesmo. Vai ter que comemorar mesmo. Mas eu acho que, já foi. E outra coisa, o negócio de estádio lotado, o Morumbi, não tinha um corintiano no Morumbi. Isso aí não tem. Esse negócio de torcida, na nossa casa, como diz o Oswaldo Maciel, o homem do cabelo impermeável, vou falar agora pra você, Tem Baltec no cabelo dele? Baltec no cabelo dele? Ele passa Baltec. Mauro Betti também passa Baltec no cabelo. Cabelo impermeável, cara. Toma banho e não molha. E aí é o seguinte, corta com maçarico. Se ganhar a festa, mas a torcida, essa casa cheia do Palmeiras, tem jogador que treme, viu? Tem jogador que treme lá. Tem jogador que ainda treme com essa casa cheia. Então, não lota não, vai só metade, que assim os caras só ficam metade nervoso. Mas te falo uma coisa, se o Palmeiras ganhar, vai ser o campeão paulista. Anota. Até porque os outros resultados o Palmeiras ganhou apertado. Apertado Penharol, na Bacia das Almas. O Wilstermann foi na Bacia das Almas. Sei não, Final é Corinthians e Palmeiras. Eu acho que o povo vai chorar pra caramba, hein? Vamos falar do Coringão, que depois de vencer o São Paulo por 2-0, começa a semana pensando no jogo de volta contra o Internacional pela Copa do Brasil. O repórter Adriano Dolphy esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a reapresentação do Timão. O vento está soprando a favor do Corinthians na temporada. Para o atacante Jô, também. 4 gols em 4 clássicos disputados neste ano. O sentimento não poderia ser melhor. Cara, é um dia de mais um dever cumprido, né? Uma satisfação grande. Eu acho que não só eu tô com esse sentimento, mas todos os outros jogadores, né? Pela partida que a gente fez. Acho que quando você faz uma partida igual fizemos ontem, nos dá confiança muito grande, tudo que o jogador precisa. Eu me preparo igual para todos os jogos, né? E as coisas acabam acontecendo em clássico. Talvez é a vontade de Deus que o nome dele seja exaltado em clássicos, né? E
E o fair play do zagueiro Rodrigo Caio voltou a ser assunto na entrevista coletiva do atacante Jô, que voltou a elogiar a atitude do jogador e comentou também as declarações do zagueiro Maicon, reprovando a atitude do colega de clube. Então a atitude dele serve de exemplo para todos nós, como ser humano, como atleta profissional. Sempre parabenizar, sempre que todos tiverem oportunidade de frisar isso, que não só no esporte, como para a vida. Cara, o Maicon, eu não posso falar muito, cara. Acho que cada um tem um caráter, cada um tem um modo de pensar, né? O Rodrigo Caio, ele foi exemplo para muitas crianças. Ele, não sei se ele tem filho ou não, mas vai servir para sobrinho, enfim, para as crianças de hoje em dia. Então cada um tem um pensamento e tem um caráter, né? Então cada um pensa da maneira que quiser. Jô e o elenco corintiano já voltaram aos treinos e se preparam para uma semana decisiva com partidas em Itaquera. A primeira delas na quarta, contra o Inter, pela Copa do Brasil. O camisa 7, aliás, relembrou sua passagem pela equipe gaúcha, onde viveu um momento complicado em sua carreira. Ali foi um período da minha vida onde eu só pensei em mim mesmo e nas minhas atitudes, não achava que teria consequências graves, né? E tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, onde acho que se você pegar aí 8 meses foram, acho que 2 jogos foram bons, 3 jogos no máximo, né? Eu cuido muito da minha vida hoje, cuido do meu corpo, né? Não tenho mais problemas pessoais e as coisas dentro de campo fluem, cara, naturalmente. Pode ser hipocrisia, mas isso vale muito a pena, você se cuidar, você cuidar da sua família, se valorizar quem te valoriza e as coisas começam a dar certo. E eu diria, vou mais, o Jô está vivendo um dos melhores momentos na carreira dele. Pior que ele já passou pelo futebol europeu, já passou por seleção brasileira. Ele é artilheiro do time na temporada, quando eu nem acreditava, tem 6 gols. Desses 6 gols, 4 em clássicos. Ele marcou contra o São Paulo, ele marcou contra o São Paulo 2 vezes, marcou contra o Palmeiras, marcou contra o Santos e se transformou num jogador titular absoluto. Quem diria que o Jô seria titular? Chegou Casim, falou no Drogba e tal. E aí? Quem tira o Jô hoje do time? Não tem por que tirar. Mas ele não tá com essa bola toda também, não. O Romero também é titular. Mas é diferente. O Romero ele tem uma importância tática importante. O Jô tá fazendo gol. Tá. Bom, quem também tem compromisso pela Copa do Brasil é o São Paulo, que na quarta-feira vai a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro. O repórter Alexandre Silvestre foi conferir a segunda-feira do Tricolor. O professor Rogério Ceni enfrenta sua primeira crise como treinador de futebol. O time do São Paulo está bem pressionado nesse momento, à beira de 2 eliminações, no Campeonato Paulista para o Corinthians e na Copa do Brasil para o Cruzeiro. O assunto polêmico, Rodrigo Caio, fair play no Majestoso, foi tema debatido pelo becão Maicon na coletiva de hoje, durante a reapresentação do elenco são paulino. E o Maicon até que foi bem politicamente correto em quase todas as respostas. Eu acho que a gente deveria respeitar a atitude do Rodrigo. Eu acho que foi o que ele quis fazer na hora. Se foi certo ou não, e se a consciência tá com ele, ele fez o que ele deveria ter feito e a gente tem que apoiar. É um jogador que faz parte do nosso grupo, é um jogador que contamos e eu estou do lado deles. Da minha parte eu não posso dizer porque não aconteceu comigo. A gente só pode responder uma pergunta dessa se tivesse acontecido com você. Não sei o calor do jogo, o que aconteceria. Então essa pergunta para mim não tem como te responder. Cada jogador tem a sua atitude, cada jogador faz o que deve fazer. Ele quis fazer isso, a gente tem que estar do lado dele. Não vou dizer que a gente é ser humano, pode ser que muita gente goste e outras não gostem, mas é o meu companheiro de equipe, vou estar sempre do lado dele e o que ele precisar pode contar comigo, e não só comigo, como todo o elenco. Sério mesmo que no vestiário ninguém foi contrário? Não, absolutamente nada. De boa? Todo mundo apoiou a atitude dele? De boa, nada. Não foi o que pareceu na resposta do Rogério Ceni, que me pareceu, pelo menos, um pouco sim. Não, mas não teve nada no vestiário. Não adianta a gente tentar achar algo que não aconteceu. No vestiário não se passou nada. Até que, na saída, chutou o pau da barraca. Que é melhor a mãe deles chorando do que a minha em casa. A minha percepção é essa. Prefiro a mãe dos meus adversários chorar do que a minha em casa. Não tenho mais o que falar sobre isso.
Tá vendo só? É o velho pensamento, né? A máscara acaba caindo, né? Sendo com os outros, para mim, tanto faz. Não tem essa, não. Tem que ser correto. É assim que tem que ser. E se pegarem muito no pé do Rodrigo Caio, você tem futebol de sobra, entendeu? Vai jogar na Europa. Lá o Brasil não te merece, sabe? É muita mediocridade reunida. Sabe? Esse querer vencer a todo custo, a todo preço, atropelando todo mundo. Está na hora de passar para uma revisão. Mas isso chama-se educação. Então, se a mãe do outro chora, é porque talvez não tenha dado a educação suficiente. Né? Mas tudo isso aconteceu porque culpa de quem? De quem? Do Luiz Flávio de Oliveira, né? Onde que estava Luiz Flávio de Oliveira que não viu que quem pisou no Renan foi o Rodrigo Caio e não o Jô? Onde estava o juizão? O quê? Um tem chuteira preta, outro tem chuteira branca. Onde estava o juizão? Aí eu concordo com você, lá de cima. Meia branca com meia branca, a meia branca com meia branca. Aliás, o goleiro do São Paulo não deveria estar usando meia branca, mas é uma meia branca com a chuteira preta pisando na meia branca. Onde estaria o nosso querido Luiz Flávio Oliveira? Está daltônico, Luiz Flávio? Para enxergar o mosquitão da dengue lá, o mosquitão da dengue. Que camisa ridícula essa do Corinthians. Aí o mosquitão da dengue lá pisou, ele pega e vai lá. Não pisou, não foi o mosquitão da dengue. Foi o Rodrigo Caio, olha, meia branca com meia branca, chuteira preta, o outro é colorido. Cadê o Luiz Flávio? Cadê? Olha a distância, cadê o Luiz Flávio? Árbitro fantasma, não está em campo, o árbitro saiu para beber água. Aí o Rodrigo Caio livrou a cara dele. E olha que lá de cima, deu para ver que o Jô não participou de nada na jogada. Eu falei até na narração, eu entendi o cartão, falei assim, bom. Agora ele está chegando, 5 minutos depois. Ele estava amarrando chuteira no centro do campo. Amarrando sapato. Agora, eu fico me perguntando, esse pessoal que está questionando, tudo isso é medo do Jô no jogo da volta? Quem é bom ganha com o Jô e tudo mais. Mas aí que está o problema, né? Bom, claro, quer tirar o cara do jogo? Não é medo, aí é questão de caráter de cada um envolvido no futebol. No futebol muda-se o comportamento das pessoas. Bom, vida enquete do site gazetesportiva.com, vamos ver o que você pensa. O Rodrigo Caio merece ser recriminado pelo fair play? Não! 95% dos votos. Tá vendo? Tá vendo? É público inteligente. Graças a Deus. Tá, público inteligente. É conservador como você. Você é conservador. É muito louco. Entendeu? Você é Viva conservador. o nosso público. Tchau. Obrigada pela audiência. Amanhã a gente tá de volta. A gente ama vocês. Beijo, tchau. Fique com Deus. Você também, Marco. Ainda é possível. Beijo.